Língua portuguesa, última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu vício agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Olavo Bilac. Olá, sou a professora Josicleide Guilhermino e hoje nós vamos abordar um movimento literário que geralmente não costuma ter muito apreço dos estudantes. Isso porque, quando abordado dentro de sala de aula, ele costuma ser bastante criticado por conta do seu processo de configuração da poesia em si. Contudo, é um movimento tão importante quanto qualquer outro, porque representa uma fase da nossa literatura, porque nos possibilita pensar o contexto em que esse movimento surgiu, as influências que ele recebeu e também nos possibilita avaliar a evolução da nossa arte, tanto na perspectiva dos movimentos literários até agora, quanto nas outras manifestações artísticas em que as características desses movimentos se materializaram. Então, já vai se inscrevendo aqui no canal para você não perder nada do que rola por aqui e vem viver este momento comigo. Parnasianismo é o nosso movimento literário de hoje. Movimento literário que ocorre ao mesmo tempo em terras brasileiras. A gente vai ter uma coincidência cronológica aí. Ele ocorre ao mesmo tempo que o realismo e o naturalismo. Contudo, eu estou trabalhando ele de forma separada porque ele tem poucos pontos de contato com os outros dois. Independente desses pontos de contato, tanto o realismo quanto o naturalismo e o parnasianismo irão fazer oposição ao romantismo. Procura aqui no canal, nós temos aulas sobre romantismo, tanto na prosa quanto na poesia, temos aulas sobre realismo, naturalismo e hoje vamos nos deliciar com o parnasianismo, porque dá para se deliciar, viu? Diferente do que lhe disseram. O parnasianismo ele surge lá na França, nós não temos registros de materialização na prosa, apenas na poesia, e o termo parnasianismo em si, uma vez que o movimento parnasiano ele vai beber muito na fonte da Grécia, a mitologia grega vai aparecer com bastante frequência dentro dos textos, o termo em si, parnasianismo, que vai nomear este movimento, também é uma referência à mitologia grega. O Parnaso, na mitologia, era o monte do deus Apolo, deus da luz, deus das artes. Os poetas parnasianos, eles achavam que algumas características do movimento romântico, como por exemplo o sentimentalismo, a linguagem simples, escondiam a verdadeira beleza, as verdadeiras qualidades do fazer poético. Por isso que eles irão desprezar as características do romantismo e a gente vai ter uma literatura muito mais objetiva, um vocabulário bastante elaborado, de tão elaborado ele é por vezes incompreensível. Em virtude do rebuscamento da linguagem, a poesia parnasiana ela será taxada de uma poesia desenvolvida para a elite. E, de fato, os poetas parnasianos eles vão buscar, sim, referência nos clássicos. As ideias parnasianas já vigoravam em terras brasileiras desde a década de 1870. Contudo, é apenas no final dessa década que elas vão se difundir amplamente. Isso porque um jornal do Rio de Janeiro, o jornal Diário do Rio de Janeiro, publicou um texto em versos criticando o movimento romântico. Esse acontecimento ficará conhecido como Batalha do Parnaso, porque de um lado nós temos os adeptos do realismo e do parnasianismo, e do outro lado nós temos os adeptos do romantismo. Como consequência dessa polêmica, as ideias realistas e parnasianas serão amplamente difundidas no país. O início do movimento parnasiano em terras brasileiras é a obra Fanfarra, de Teófilo Dias. Característica mais básica do movimento é a arte pela arte, ou seja, a arte descomprometida de qualquer vínculo com a realidade. O conteúdo pouco importa, a forma sim
terá uma relevância muito grande. Então, a beleza do fazer poético reside na sua estrutura, reside na sua forma. Então, eu tenho o fazer poético tradicional, a divisão entre versos, estrofes. É claro que, em terras brasileiras, a gente terá algumas adaptações. Nós não vamos seguir à risca todas as características do movimento, tal como ele existiu lá na França. Por exemplo, aqui a gente encontra nos textos alguma subjetividade, característica que não é comum no movimento parnasiano fora do país. Aqui no Brasil, o parnasianismo ele segue até a Semana de Arte Moderna e como escritores de destaque nós temos a tríade parnasiana, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Exemplificando Olavo Bilac, eu já tinha feito a leitura do texto Língua Portuguesa, mas vou partilhar mais um. A um poeta. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego, do esforço e trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agradece, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Exemplificando, Raimundo Correia. As pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra, mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo, elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam, os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles, aos corações não voltam mais. A partir desses poemas que foram lidos, a gente consegue fazer a identificação de outras características, além das formas tradicionais que a gente identifica no poema, o preciosismo vocabular, os termos eruditos. O parnasianismo tem uma característica interessante, é que ele evita palavras de mesma classe gramatical em suas poesias, buscando tornar as rimas esteticamente ricas. Temos o descritivismo, que é uma das características mais fortes dentro do movimento, a postura antirromântica, que eu já havia falado anteriormente, as referências à mitologia greco-latina, a transpiração no lugar da inspiração romântica. Apesar de tudo isso, é perceptível alguns indícios de subjetividade, que, como eu falei anteriormente, não eram comuns no movimento parnasiano. Então, espero que após este momento você se permita olhar para o parnasianismo de uma outra forma. Não é tão chato quanto fizeram você achar que era, tem coisas interessantes para a gente descobrir a partir deles. Então, que esse material possa ser impulsionador dos teus estudos. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar indicações materiais para impulsionar os teus estudos. Sinta-se extremamente confortável para deixar seus comentários, deixar suas dúvidas aqui. Muito obrigada e até a próxima.